Olá, meu nome é Clara Calainho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora da 11ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica com o tema Educação, Cultura e Poder. Bom, eu sou graduanda pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em Letras, Português e Literaturas, e um fragmento da minha pesquisa é o uso dos porquês no português brasileiro e no português europeu, uma perspectiva normativa e em corpus jornalístico. Bom, foi observada uma diferença no emprego dos porquês nas variedades do português brasileiro e do europeu, e aí, a partir disso, foi realizada uma análise das gramáticas para saber como estava sendo dita a regra e, posteriormente, uma investigação em corpo jornalístico, porque o corpo jornalístico ele é caracterizado por ser semi-informal. Ou seja, ele tem uma certa formalidade, segue as regras de uso, mas ele também fala de uma forma informal para poder conseguir alcançar o grande público. Bom, as gramáticas normativas referenciadas do português brasileiro é de Bechara, 2010, e a de Martins, de 97, e no português europeu, Pérez e Moya, de 95, e a de Costa, de 2008. Em relação ao corpus jornalístico, foi utilizado o projeto Linguateca, que disponibiliza o corpus do português brasileiro Setem Folha, que é do jornal Folha de São Paulo, de 94, e tem aproximadamente 25,4 milhões de palavras. E do português europeu, do jornal O Público, o corpus é denominado Setem Público, de 91 a 98, e tem cerca de 195,4 milhões de palavras. Bom, o porquê separado e sem acento é uma preposição mais um pronome relativo ou interrogativo, e alguns autores vão classificar esse que como uma conjunção integrante. Em relação às gramáticas, no português brasileiro, esse porquê vai ser utilizado em todas as interrogativas, sejam elas diretas ou indiretas, podendo ser substituído por motivo pelo qual, por qual razão ou só por qual. No português europeu, vai concordar com o português brasileiro quando se fala desse pelo qual. Mas diferente do português brasileiro, o porquê separado e sem acento vai ser utilizado em interrogativas somente se for seguido de um nome. Por exemplo, por que razão você não vai na festa hoje? Vai ter o porquê, a palavra razão, que é um nome, então vai ser esse porquê separado e sem acento. Em relação ao corpus, a gente vê que no português brasileiro, as frases analisadas vão concordar em 100% dos casos com a regra. Já no português europeu, discorda em 40% dos casos com a regra. A gente vê essa forma porque separada e sem acento sendo utilizada em interrogativas, mesmo sem ser seguido de um nome. O porquê junto e sem acento, em ambos os casos, vai ser uma conjunção. No português brasileiro, os autores vão falar que é uma conjunção, dão algumas formas de uso, e no português europeu, como a gente já viu, tem essa questão das diferenças da interrogativa, se vai ser seguido de um nome ou se não vai ser seguido de um nome, e se ele não for seguido de um nome, a gente usa a forma porquê junta e sem acento. Por exemplo, por que por que não vai à festa hoje? Esse não é uma negativa, não é um nome. Então, esse porquê vai ser junto e sem acento. Ou seja, se for seguido de um nome, vai ser o porquê separado e sem acento, e se não for seguido de um nome, vai ser esse porquê junto e sem acento. Esse porquê, assim como no português brasileiro, vai ser uma coordenativa subordinativa, uma conjunção subordinativa causal ou uma coordenativa explicativa. E em relação ao corpus, a gente vê que em ambas as variedades vai concordar com a regra de uso. Já o porquê, junto e com acento, no português brasileiro vai ser um substantivo e no português europeu vai ser uma conjunção. Esse substantivo no português brasileiro vai ser substituído pela ideia de motivo ou causa, e no português europeu essa conjunção vai entrar no final das interrogativas, então você não vai por quê, vai ser essa forma porquê junta e com acento, ou no início de interrogativas não finitas, como se fala em Portugal, ou reduzidas, como se fala no Brasil. Então, por que vender o carro agora? A gente tem esse vender como a forma nominal do verbo. Então, a gente vê que vai ser esse porquê junto e com acento. A gente vê também que no corpus, esse
do português brasileiro, novamente vai concordar em todos os casos com a regra. No português europeu, a regra vai discordar em 46% dos casos. A gente vê essa forma porque, junta e com acento, sendo utilizada podendo ser substituída por motivo pelo qual, ou interrogativas sem ser finitas. Por fim, o porquê separado e com acento é uma preposição mais um pronome relativo ou interrogativo. No português brasileiro, vai entrar no final de interrogativas ou se seguido de pausa. Em nenhum dos autores referenciados, eles vão falar dessa forma de uso no português europeu. Então, a gente não tem regra em relação a isso. Em relação ao corpus, novamente a gente vê que o português brasileiro concordou em 100% dos casos com a regra, e no português europeu, a gente vê esse uso sim, mas um número relevantemente menor. Por exemplo, outras formas têm mais de 100 mil ocorrências, e essa forma no português europeu tem apenas 44 ocorrências. A gente vê sim esse uso, mas um número praticamente ínfimo. E a gente vê que não tem como a gente concordar com uma regra se não está sendo dita uma regra. A gente tem esse porquê no final de interrogativas, a gente tem esse porquê podendo ser substituído por motivo pelo qual, mas a gente não tem uma regra específica para poder seguir. E, por fim, para concluir, a gente vê que esse corpus ele não comprova por ter um número reduzido de análise de orações, mas ele já expõe as semelhanças e sinaliza, sim, algumas divergências encontradas nas variedades do português brasileiro e do português europeu. Em relação às gramáticas normativas com o uso jornalístico, a gente vê que no português, em 100% dos casos, vai ter, sim, concordância com a regra, e no português europeu, em apenas 71% dos casos, vai ter concordância com a regra. Lembrando que o porquê separado e com acento não entra nesse percentual, porque, novamente, a gente não pode concordar com uma regra que não foi dita. Essas foram algumas das referências utilizadas para a gente conseguir fazer esse levantamento de dados e análise do trabalho. Eu gostaria de agradecer, disponibilizei o meu e-mail aqui para contato, vou estar respondendo também alguns comentários nesse vídeo aqui do YouTube, e novamente, muito obrigada.